Cláudia, obrigado aí pelo Super Chica, tá? Um grande beijo para você. Como é que fica a relação dele com o Congresso? Porque a gente acredita o seguinte, que a dificuldade de implantar todas essas medidas vai resvalar no Congresso, né? Como é que ficou lá isso aí? Farinazo, ele teve esse problema no início do primeiro mandato dele. Tanto que tem um outro vídeo famoso que eu vou citar aqui, depois as pessoas pesquisem, de quando ele entra no Congresso Nacional, que ele faz uma oração, ele sai do Congresso e tem um monte de pessoas nas ruas e ele começa a basicamente atacar, né, os deputados que não estavam querendo votar o regime de exceção. Aliás, não era nem o regime de exceção na época, era um empréstimo que ele queria fazer para equipar o exército e as forças policiais, lá, um empréstimo de 100 milhões de dólares, algo nesse sentido. E, enfim, então ele teve esses problemas no início do governo, e aí em 2021, se não me falha a memória, tiveram eleições e ele conseguiu obter maioria no Congresso. Antes era uma Assembleia Nacional lá de cerca de 84 deputados, ele conseguiu ali obter uma certa maioria e conseguiu aprovar o regime de exceção constantemente. O curioso é que uma das medidas que ele tomou ao longo do governo foi a de reduzir o número de municípios. Acho que tinham 100 e tantos, e enfim, reduziu para algumas poucas dezenas. E lá também tem um voto distrital. Isso fez com que o número de deputados, em geral, diminuísse na Assembleia Nacional. Lá eles têm 60 deputados. E nessa última eleição ele acabou elegendo 54 deputados do partido dele, o que dá a ele mais do que a maioria absoluta. E muitas pessoas questionaram, por exemplo, de que em 2021 ele chegou a remover o procurador-geral, né, uma espécie de procurador-geral da República, aqui fazendo uma comparação com o Brasil. E ele fez isso porque ele já possuía a maioria na Assembleia e a Assembleia votou. É como se a gente tivesse aqui no Brasil a possibilidade, sei lá, do PT eleger 70%, 80% da Câmara dos Deputados. Hoje a gente sabe que muito dificilmente esse número passa de 25% do mesmo partido, né, sem contar os partidos aliados. Claro que a gente tem um sistema muito mais multipartidário do que tem lá são menos partidos, até pela população ser menor e tudo mais. E, enfim, por ele obter essa maioria, ele conseguiu aprovar as medidas que ele julgava necessário.